Você já parou para pensar no que une um padeiro do século XVIII, um empreendedor de hoje e um ativista religioso em qualquer época? Todos eles estão lutando pela mesma coisa, liberdade. Agora, quando digo liberdade, não estou falando de um conceito vago. Estou falando de algo bem específico: o direito de agir conforme seus interesses, sem interferência do Estado. O iluminismo não foi apenas sobre economia. Foi sobre essa ideia radical aplicada a tudo. E ela mudou tudo. Hoje, vamos explorar por quê e por que continua tão relevante quanto era há 250 anos. Antes do iluminismo, a Europa vivia sob o mercantilismo. Em termos simples, o Estado controlava tudo. Quanto você produzia, com quem comerciava, quanto ganhava. Era um sistema de controle total. Pense assim: imagine que o governo dissesse: você pode vender pão para seus vizinhos imediatos. Ou você precisa de licença do Estado para abrir uma loja. Parece absurdo? Era assim. Os iluministas, filósofos, economistas, pensadores questionaram isso. E não foi uma pergunta tímida. Foi: por que o Estado precisa controlar tudo? Por que não deixar as pessoas livres para decidir? Isso pode parecer óbvio para você hoje, mas na Europa era revolucionário, era até perigoso. E aqui está o ponto importante. Essa pergunta não era apenas sobre economia, era sobre poder, direitos fundamentais e o que significa ser livre. E essa pergunta ecoou em todas as esferas da vida, não apenas no comércio. Adam Smith, filósofo escocês, publicou em 1776 um livro chamado A Riqueza das Nações. Nele, ele descreveu algo que parecia impossível na época. Quando você deixa pessoas livres para perseguir seus próprios interesses, elas acabam beneficiando toda a sociedade, sem que essa seja a sua intenção. Ele chamou isso de mão invisível. É um termo que você provavelmente já ouviu, mas vou explicar o que realmente significa. Vamos a um exemplo bem concreto. O padeiro. O padeiro não faz pão porque ama você. Ele faz pão porque quer lucro, quer ganhar dinheiro. Mas, e aqui está a mágica: para lucrar, ele precisa fazer pão bom, o preço justo. Por quê? Porque se não fizer, você vai comprar do concorrente. Então, perseguindo seu interesse próprio, o lucro, o padeiro acaba servindo o interesse de todos. Pão de qualidade, acessível, disponível. Isso é a mão invisível. Não é magia. É liberdade funcionando. Cada pessoa agindo no seu interesse cria uma ordem que beneficia a todos. Você vê isso todo dia, mas talvez não tenha parado para pensar assim. Aplicativos de entrega. O Uber, o Eats, o Food, o Help. Eles não existem porque querem fazer você feliz. Existem porque querem lucro. Mas para lucrar, precisam oferecer entrega rápida, restaurantes variados, preços competitivos. Se um EIPO é lento, você muda. Então todos melhoram. O e-commerce, Amazon, Mercado Livre, competem oferecendo frete grátis, devoluções fáceis, preços baixos. Nenhum deles faz isso por bondade. Fazem porque, se não fizerem, você compra no concorrente. Influenciador. O influenciador quer ganhar dinheiro, mas para ganhar precisa ter seguidores. E para ter seguidores, precisa fazer conteúdo bom, útil, honesto. Se fizer conteúdo ruim, você deixa de seguir. Então ele melhora. Seu trabalho. Você escolhe sua profissão porque quer ganhar bem e fazer algo que gosta. Seu patrão irá pagar bem porque quer te manter. Se não pagar bem, você vai para outra empresa. Então,
ele melhora as condições. Quando você compara preços no celular, está fazendo a mão invisível funcionar. Quando escolhe entre aplicativos de entrega, está forçando cada um deles a melhorar, porque se não melhorarem, você vai para outro. Quando deixa uma avaliação ruim em um produto, está criando incentivo para a empresa fazer melhor. Você não está pensando em ajudar a economia ou melhorar a sociedade. Está pensando em economizar dinheiro, em ter melhor atendimento, em qualidade. Mas o resultado beneficia a todos. Isso é liberdade criando ordem sem que ninguém precise estar no comando. Smith defendia três coisas fundamentais. Vou explicar cada um dos termos práticos. Primeiro, liberdade de escolha. Você decide o que compra, o que vende, o que produz, sem o Estado dizendo, você tem que fazer isso. Hoje, você vê isso quando escolhe sua profissão. Você não é obrigado a ser engenheiro se quer ser designer. Quando muda de emprego, você pode sair de uma empresa e ir para outra. Quando abre um negócio, você pode montar uma loja, um canal do YouTube, um consultório. Quando escolhe o que estudar, você não é obrigado a estudar o que o governo quer. Parece natural, mas não era assim antes. Havia profissões hereditárias. Você nascia carpinteiro porque seu pai era carpinteiro. Havia restrições de gênero, de classe, de religião. Segundo, propriedade privada. O que você produz é seu. Você pode usá-lo, vendê-lo, guardá-lo, deixar para seus filhos. Isso cria um incentivo poderoso. Se o que você cria é seu, você trabalha mais, inova mais, cuida mais. É psicologia básica. Veja, se você sabe que a casa que está construindo é sua, você constrói bem. Se você sabe que o negócio que está criando é seu, você investe tempo e dinheiro. Se você sabe que o conhecimento que está desenvolvendo é seu, propriedade intelectual, você compartilha e vende. Sem propriedade privada, porque você iria se esforçar. Se tudo é do Estado, por que trabalhar mais do que o mínimo? Terceiro, concorrência. Quando há concorrência, ninguém pode abusar. Se um padeiro cobra caro demais, você vai ao outro. Se um aplicativo é ruim, você baixa outro. A concorrência força qualidade e preço justo. Pensa bem, operadoras de celular, quando havia poucas, cobravam caro e tinham péssimo atendimento. Quando aumentou a concorrência, os preços caíram e o atendimento melhorou. Bancos. Antes havia poucos, agora há dezenas. Resultado, mais opções, melhores taxas, mais inovação. Streaming, Netflix, Disney, Amazon, Prime. Competem oferecendo conteúdo melhor, preços menores, interface melhores. Agora, isso é importante. Smith também alertava sobre algo, monopólios. Ele sabia que sem concorrência, a liberdade era abusiva. Um monopolista pode cobrar o que quiser, fazer produtos ruins, porque você não tem alternativa. Pense assim. Se houvesse apenas um aplicativo de entrega, ele poderia cobrar 50% da taxa dos restaurantes. Se houvesse apenas um banco, ele poderia cobrar juros abusivos. Então, mesmo em economias liberais que defendem liberdade, existem leis contra monopólio. Por quê? Porque liberdade não significa tudo vale. Significa liberdade com regras que garantem que todos podem ser livres. É um equilíbrio. Você vê isso no Brasil hoje. Temos livres iniciativas, mas também temos defesa do consumidor, leis, antitrust, regulação. Não é puramente liberal, mas incorpora esses princípios.
As ideias de Smith não ficaram na teoria. Elas transformaram o mundo material. A Revolução Industrial acelerou porque pessoas livres podiam inovar sem pedir permissão ao Estado. Alguém inventava uma máquina melhor e podia produzir e vender. Não precisava de licença do rei. O comércio internacional conectou economias porque era lucrativo. Mercadores podiam viajar, comerciar, fazer negócios. Isso criou riqueza. A tecnologia avançou porque havia concorrência. Cada empresa querendo ser melhor que a outra. Isso acelerou tudo. Telefone, eletricidade, computador, internet. Países que adotaram mercados mais livres tiveram desenvolvimento acelerado. Até hoje, mesmo países com economias mais planejadas incorporam elementos de mercado. Por quê? Porque funciona. A história mostrou isso. No Brasil, a Constituição de 1988 incorpora esses princípios iluministas. Temos livre iniciativa. Você pode empreender, abrir uma loja, um canal, um negócio, propriedade privada. O que é seu. Sua casa, seu carro, seu dinheiro. Livre concorrência. As empresas competem. Você escolhe o melhor. Defesa do consumidor. Você tem direitos. Pode devolver um produto ruim. Pode processar uma empresa. Mas, e isso é importante notar, o Brasil não é puramente liberal. Equilibra liberdade econômica com justiça social. O Estado tem um papel ativo em áreas estratégicas e na proteção de direitos fundamentais. Por quê? Porque a história também mostrou que liberdade total, sem nenhuma proteção social, cria desigualdade extrema. Então, o Brasil tentou um equilíbrio. Nem mercado total, nem Estado total. Algo no meio. Você vê isso em salário mínimo, liberdade de trabalho, mas com piso. Educação pública, liberdade de escolha de escola privada, mas Estado oferece a pública. Saúde pública, liberdade de escolha, plano privado, mas Estado oferece o SUS. Direitos trabalhistas, liberdade de contratar, mas com proteções ao trabalhador. Agora, aqui está a coisa mais importante que quero que você entenda. E vou explicar um pouco porque estamos em rede social. Não é uma sala de aula, mas a ideia é sofisticada. A luta pela liberdade que Smith descreveu na economia não era apenas sobre economia. Os mesmos iluministas que questionavam o controle estatal no começo também questionavam o controle estatal em outras esferas, na religião, no pensamento, na consciência, na vida privada. A liberdade de consciência era tão importante quanto a liberdade de comércio. O direito de pensar diferente, de acreditar diferente, de viver diferente sem o Estado te punindo por isso. Em termos filosóficos, é o mesmo princípio. Indivíduos devem ser livres para fazer suas escolhas, desde que não prejudiquem outros. Pense assim: se você acredita que o Estado não deveria controlar quanto você ganha, liberdade econômica, por que deveria controlar em quem você acredita, liberdade religiosa? Se você acredita que você tem direito de escolher sua profissão, liberdade de escolha, por que não teria direito de escolher sua religião? Se você acredita que a concorrência no mercado é boa, porque força qualidade, por que não há concorrência de ideias e crenças? Liberdade é liberdade. Mas aqui está o problema histórico. Essa luta pela liberdade religiosa não foi fácil, especialmente no Brasil. E estou falando de um período muito longo. O Brasil viveu sob o sistema onde o Estado controlava a religião. Havia uma religião oficial, a católica. Outras eram proibidas.
perseguidas ou marginalizadas. Era exatamente como o mercantilismo na economia, controle total do Estado sobre uma esfera da vida. Pense em: você não podia ser protestante, era crime. Você não podia ser judeu, era perseguido. Você não podia ser ateu, era considerado imoral. Você não podia praticar religiões africanas, era proibido. Isso durou séculos. Mesmo depois da independência, mesmo depois da República, a Igreja Católica tinha privilégios especiais. Casamento só era válido se fosse católico. Enterro em cemitério público só se fosse católico. Esta tensão entre liberdade de consciência e controle estatal durou séculos. Deixou marcas profundas na nossa história, na nossa lei, na nossa sociedade. E, honestamente, ainda deixa. Se você quer entender como essa mesma luta pela liberdade que Smith descreveu na economia se desenrolou especificamente na história religiosa brasileira, recomendo um livro que aprofunda exatamente isso. A Fé e a Lei, o duelo centenário da liberdade religiosa no Brasil. Não é apenas um livro sobre religião, é um livro sobre liberdade, sobre como a ideia iluminista, a de que indivíduos devem ser livres para pensar, acreditar e viver como escolhem, se manifestou ou não na história brasileira. É a mesma conversa que estamos tendo aqui, mas aplicada a uma esfera diferente da vida. E é fascinante porque mostra que a luta pela liberdade é universal. Não é só sobre economia, é sobre tudo. Você pode estar pensando: tudo bem, mas por que isso importa em 2026? Porque as mesmas questões que Smith levantou no século XVIII continuam sendo feitas hoje. E você provavelmente está tendo essas conversas sem perceber. Quanto de liberdade econômica é saudável? Vemos isso em debates sobre regulação de startups, trabalho remoto, impostos, empreendedorismo. Quanto de controle estatal é necessário? Vemos isso em debates sobre saúde pública. O Estado deveria obrigar vacinação? Educação. O Estado deveria controlar o currículo? Economia. Como garantir que a liberdade de alguém não vire opressão de outros? Vemos isso em debates sobre monopólios. A Amazon deveria ser quebrada? Direitos das minorias. Você tem direito de recusar atender alguém por religião? Liberdade de expressão. Você pode falar o que quiser nas redes sociais? Liberdade religiosa. Você pode recusar trabalho que vai contra a sua fé? Essas não são questões históricas. São questões vivas e atuais. Estão acontecendo agora, nesse momento, na sua vida. Entender o iluminismo não é entender história, é entender os debates que estão acontecendo agora. Liberdade é a ideia que transformou o mundo e continua transformando. Se você quer aprofundar nossa conversa, deixo uns links nos comentários. Obrigado por ficar até aqui conosco e até o próximo Gotas da História especial de vídeos longos.